Boa tarde. Hoje vamos falar sobre o controle de constitucionalidade, executivo e o legislativo. Bom, o controle de constitucionalidade apresenta duas formas, o preventivo e o repressivo. Mas hoje vamos abordar somente o controle preventivo. No controle de constitucionalidade, o legislador constituinte originário criou mecanismos através dos quais se controlam os atos normativos, verificando sua adequação aos preceitos da Constituição Federal de 1988. Existem requisitos fundamentais para esse controle, que são a constituição rígida e a atribuição de competência a um órgão. No caso brasileiro, o controle é feito de maneira difusa e concentrada. Bom, tem um princípio da supremacia da Constituição. Significa que a Constituição Federal se coloca na vértice do sistema jurídico do país, a que confere validade e que todos os poderes estatais são legítimos na medida e na proporção por ela distribuída. No controle de constitucionalidade preventivo, no caso no legislativo, é exercido durante o processo legislativo da lei ou ato normativo. No Brasil, esse controle é exercido pelo Poder Legislativo no momento da apreciação das proposições. Isso ocorre no exame da constitucionalidade dos projetos promovidos pelas comissões de Constituição e Justiça, na Câmara pela Comissão de Constituição e Justiça e de Redação e no Senado Federal pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Boa tarde, me chamo Sandriele Palma, sou do segundo A Vespertino e irei falar um pouco sobre o controle de constitucionalidade preventiva, né? Irei continuar a explanação aqui, que meu colega já iniciou. Eu quero só pontuar a questão do contexto histórico, né? Quando foi que se iniciou essa questão do controle de constitucionalidade preventivo, né? O controle de constitucionalidade num todo. Em meados de 1801, nos Estados Unidos, estava ocorrendo uma eleição para a presidência. E o presidente da época estava tentando uma reeleição, John Adams. E com isso, ele estava vendo toda a movimentação das eleições e percebeu que o seu adversário, Thomas Jefferson, estava bem nas pesquisas. Sendo assim, ele tomou uma decisão, quando ele estava ainda no poder, de criar vários cargos no judiciário, para poder ele colocar pessoas, né, o intuito era colocar pessoas do seu círculo, do seu círculo pessoal, né? Ele criou, tá, pronto. Terminou as eleições, ele, como já esperava, ele não ganhou, né, ele não se reelegeu. Quem se elegeu foi Thomas Jefferson e teve um juiz, William Marbury, que ele foi nomeado como juiz, mas ele não foi investido. Então, assim, ele foi atrás da sua investidura, só que o secretário de Estado, né, já do governo de Thomas Jefferson, o secretário de Estado se chamava... Eu vou me lembrar o nome dele. Deixa eu ver aqui. James Madison, né, o nome dele, do secretário de Estado do governo de Thomas Jefferson. Ele não estava liberando nas nomeações, então William Marbury, que ele foi nomeado juiz no governo de John Adams, impetrou com mandado de segurança na Suprema Corte, né, solicitando a sua investidura no cargo, né?
ele tinha sido nomeado e solicitou a investidura. Foi daí que se iniciou essa questão do controle de constitucionalidade. Existiu o presidente da Suprema Corte, ele, no voto, ele declarou como se fosse que aquela casa ela não tinha autoridade para atuar naquele caso, né? Ele declarou inconstitucional ainda, né? Inconstitucional a sessão que dava esse poder à Suprema Corte, né? É basicamente controle de constitucionalidade, né? Uma vez que ela ampliava sua competência original definida pela própria Constituição, ele não poderia criar uma lei dentro da própria Suprema Corte, né? Ele determinar aquilo ali. Então, ele deu como inconstitucional. Então, foi assim que se iniciou a questão do controle de constitucionalidade. Eu acho que deu para entender um pouco do raciocínio. E só para finalizar essa parte do contexto histórico, foi um marco tão grande nisso, né, depois que aconteceu isso, porque a lei utilizada como base, a Suprema Corte entendeu que a lei utilizada como base para que tivesse a competência não era constitucional, né? Aí assim fez com que todas as leis no país, nos Estados Unidos naquela época, estivessem adequadas à sua Constituição e não que se criasse uma totalmente aleatória, né? Com isso veio o controle de constitucionalidade difuso, concentrado. E na nossa segunda Constituição, que foi deixa eu só olhar aqui, a nossa segunda Constituição, em 1891, que foi incluída o controle de constitucionalidade difuso, porque a nossa Constituição era baseada, ela tinha como modelo a Constituição dos Estados Unidos. Em 1988, incluiu o controle concentrado, mas isso só para vocês entenderem melhor a questão desse contexto. Eu vou falar agora do controle de constitucionalidade preventivo com a abordagem do poder executivo, né? Ela ocorre quando a análise ocorre através da lei, né? O veto, que é o veto é fundamentado na incompatibilidade da lei, né? Quem vota, quem determina como é que eu posso dizer, quem utiliza desse instrumento, né? É o Poder Executivo, é o chefe do Executivo, que é o Presidente da República. Quando o projeto sai do Congresso e sobe para a Presidência da República, o Presidente da República, ele tem as opções, né, de discordar ou concordar. Quando ele discorda, isso se chama um veto. Existem dois tipos de veto: o veto jurídico e o veto político. O veto jurídico, ele trata-se da discordância por incompatibilidade. É incompatível com a lei, é incompatível com o que está na Constituição. Já o veto político é um veto de discordância política, de interesse público, né? Porém, nenhum nem outro permite que o projeto venha a produzir seus efeitos, salvo se for derrubado pelo Congresso Nacional, conforme está disposto no artigo 66, parágrafo 2º da Constituição Federal. A gente procurou um julgado, né? A gente achou, foi bem complicado para poder achar, mas a gente achou. Eu vou até mostrar aqui, deixa eu falar um pouco para vocês, eu vou resumir. E foi em 2013 isso, abril de 2013, se eu não me engano, aqui, que um senador, ele impetrou o mandado de segurança, ele é preventivo, pedindo que o STF declarasse a proposição inconstitucional e determinasse seu arquivamento, né? Ele afirmou que possuía direito líquido e certo de não submeter a votação proposta claramente constitucional. Ele acreditava que era inconstitucional. Eu vou ler a liminar. A liminar foi concedida pelo ministro Gilmar Mendes, só confirmando, foi em 24 de abril de 2013. O ministro Gilmar Mendes, por vislumbrar possível violação ao direito público subjetivo do parlamentar de não se submeter ao processo legislativo inconstitucional, deferiu monocraticamente liminar para suspender a tramitação do aludido do projeto, né? Os principais argumentos que foram expostos, né? O principal argumento, assim, foi a regra
que a regra é que não se deve admitir propositura de ação judicial para se realizar controle de constitucionalidade prévia dos atos normativos. Existem algumas exceções, eu vou até citar aqui, que eu separei, as exceções que é possível controle de constitucionalidade prévio realizado pelo Poder Judiciário, que é a proposta de emenda à Constituição manifestivamente ofensiva à cláusula pétrea e na hipótese de tramitação do projeto ou lei ou emenda de projeto de lei, emenda da Constituição, violar a regra constitucional que disciplina o processo legislativo. Pois assim, nessas duas situações, né, que são as exceções, estaria o vício de inconstitucionalidade, diretamente relacionados aos aspectos formais e todos os procedimentos da atuação legislativa, dentro do processo legislativo. Nesse caso aqui, o caso que foi examinado pela STF, não se enquadrava nessas exceções, né? Pois ele não se tratava de emenda constitucional e a tramitação do projeto não violou nenhuma regra constitucional sobre o processo legislativo. Então é basicamente isso o processo, né? O controle de constitucionalidade, e espero que vocês tenham entendido.